Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína, do Contos Sobrenaturais Obscuros, e hoje vou contar mais um relato para vocês, tá bom? Mas antes de começar, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal se você não for inscrito, indica para os amigos, deixa comentário falando o que vocês estão achando. E aqui embaixo na descrição vai estar o nome dos canais parceiros e também vai estar o e-mail para onde vocês podem mandar o relato, tá bom? Vamos começar então. O Jogo do Compasso, parte 5. Contos sobrenaturais. Eu no fundo sabia que tudo isso que acontecia comigo era devido à minha mediunidade. Sempre ouvi minha mãe falar que eu era médium de berço. Ela falava com tanto orgulho que eu achava que era algo bom. Ela era católica e meu pai também. Segui no catolicismo até os 13 anos, que foi quando precisei da igreja, em que eu frequentava desde a infância, onde me foi recusada ajuda, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Nesse vai e vem de religião, não cheguei a seguir nenhuma a fundo. Eu procurava ajuda, mas não queria me envolver por medo de fazer a escolha errada e piorar minha situação. Até que comecei a frequentar a igreja protestante e, enfim, decidi seguir esse caminho. Frequentei por 1 ano e decidi me batizar. Mas mesmo com todas as campanhas de libertação, cultos na minha casa e muita oração, as crises não paravam. Elas acalmavam, mas logo voltavam. Passei por inúmeras correntes de libertação, reuniões de pastores e membros em minha casa, e até psicanalista e psicólogo da igreja resolveram me ajudar. Mas eu não estava satisfeita, pois queria que as manifestações parassem antes de me batizar. Então, depois de muito sofrimento, conversei com uma amiga e me indicou um padre exorcista. Fui até o padre, marquei horário, expliquei poucas coisas e, para o meu espanto, o padre me deu as ideias certinhas que eu tinha minhas piores manifestações. Falei com ele e o desejo que eu tinha de me batizar, mas que mesmo frequentando o protestantismo, as manifestações não paravam. Calmamente me deu uma aula de religião, me explicou o que era quimbanda, umbanda, candomblé, kardecismo, catolicismo e protestantismo, e disse que se eu continuasse a pular de galho em galho, eu só iria piorar e poderia enlouquecer ou morrer de vez. Ele deixou bem claro que não era para me batizar na igreja evangélica, pois eu era médium e as entidades não aceitam essa religião, pois na mesma elas são tratadas como demônios. Explicou também que o que eu tinha não era entidade, e sim espíritos obsessores, perturbadores e quimbas, e por eu estar totalmente fraca, conseguiam me usar de forma que queriam. Eu não me convenci que eu não poderia me batizar, na escolha da religião que eu decidi seguir. Estava certa de que tinha encontrado o caminho certo. Fui seguir meu coração. Ele falou que eu teria que comparecer mais vezes lá, e que não era para eu voltar na minha igreja, para não misturar as coisas. Enfim, não obedeci. Continuei frequentando a igreja, escondi do pastor que estava indo a rituais de exorcismo. Comecei o tratamento com o padre, e ele me disse que já tinha recebido muitas crianças e adolescentes com sérios problemas psicológicos e espirituais por conta da brincadeira do compasso. Era época de quaresma quando procurei o padre da primeira vez. Ele disse que não poderia fazer o ritual de exorcismo por causa da quaresma. Me deu algumas orações para eu fazer, por 50 dias, e também rezou lá na igreja. Tive manifestação na frente do padre, mas foi ele quem fez o espírito vir à tona. Com apenas um toque em minha cabeça e atrás de minhas orelhas, eu me transformei e falei muitas coisas para ele, das quais ele não me contou tudo. Desta vez fiquei totalmente inconsciente. Fui para casa um pouco mais leve e confiante de que ia melhorar, mas pelo contrário, jamais pensei que pudesse ficar pior do que estava. Quando decidi procurar o padre, eu estava tendo os seguintes sintomas. Já estava achando que era louca, pois não vinham manifestações em si, e sim doenças que nunca havia tido. Comecei a ter crises de epilepsia, na qual eu perdi o controle do corpo,
Me debatia, babava, trincava os dentes. Cheguei a urinar nas calças. Minha cabeça batia várias vezes no chão. Dores de cabeça insuportáveis. Parecia que meu cérebro estava se desfazendo e que meus miolos iam sair pelo ouvido. Comecei a ter crises de pânico, muito medo, terror noturno. Chegava a me esconder embaixo da cama. Tinha medo de me olhar no espelho, pois toda vez que me olhava, eu não me enxergava da forma que eu era, e sim um rosto retorcido, com um olhar fixo e tenebroso. Após a primeira consulta com o padre, as coisas pioraram de uma forma inexplicável. As crises de epilepsia e pânico sumiram, e no lugar delas começaram a vir uma coisa, a pior de todas que já havia tido. No dia seguinte veio 8 vezes, e começava com uma dor de cabeça intensa. Eu gritava e rolava na cama de tanta dor. Tentava me manter calma, mas não conseguia ficar parada em meio a tanta dor alucinante. A dor aumentava a cada minuto e comecei a perder o controle sobre mim. Gritos histéricos, partes do corpo estalavam e dobravam como se fosse feita de elástico. A coluna formou a forma de um C. Consegui encostar a cabeça quase no chão, sendo que estava envergada para trás. Minha irmã tentava me segurar. Tentou me mobilizar para não me quebrar ao meio, pois parecia que era isso que a coisa queria. Tentava fazer meus pulsos, mãos e dedos estavam tortos. Minha irmã debruçou sobre o meu corpo, quase que deitando em cima de mim, para conseguir me controlar. Ela disse que levantei as pernas em direção à parede e ficava com o corpo quase que de cabeça para baixo, andando com as pernas na parede. Minha voz ficou grossa, alta, e falava um idioma irreconhecível, com uma língua desconhecível. Passei quase 20 minutos possuída por essa coisa, que até que enfim saiu por conta própria. Mesmo com orações da minha irmã, a coisa não saía. Tive isso por umas 8 vezes. No dia seguinte voltei ao padre. Ela falou que não imaginava que a coisa ficaria tão séria. No caminho da igreja, acompanhada por meu pai que dirigia, minhas 2 irmãs me seguravam no banco de trás do carro, por medo de algo acontecer. Quando chegou próximo à igreja, tive uma obsessão dentro do carro. Espanquei minhas 2 irmãs, que quase não conseguiram dar conta de mim. Meu pai, dirigindo, quase bateu o carro. Entramos no estacionamento da igreja, e com muito, mas muito custo, conseguiram me tirar de dentro do carro. Quando avistei o padre, a coisa piorou. Queria correr dele a qualquer custo. Me seguravam e me levaram para a sala de exorcismo. O padre disse que não era recomendado realizar o ritual de exorcismo na quaresma, mas que não havia jeito por causa do estado que eu estava. Consegui me conter. Minhas 2 irmãs e meu pai ficaram na sala assistindo tudo. Foi a primeira sessão. Sentei com uma cadeira de frente ao padre. Ele pegou minha mão, passou óleo ungido, passou um terço de mais ou menos 1 metro em volta da minha cabeça e começou a rezar. A partir daí, tudo o que eu sei foi o que as minhas irmãs e meu pai me contaram. A única coisa que lembro foi que a minha vista escureceu e que meu corpo não me obedecia mais. Eu sentia que eu fazia movimentos, mas era como se eu estivesse num sono profundo. O padre fez umas perguntas e a coisa que estava em mim não falava numa linguagem que se conseguisse interpretar. Aí o padre ordenou que falasse em espanhol e começou a falar. Falou em espanhol, em alemão e poucas coisas o padre pediu para falar em português. Creio que eram coisas que minha família não deveriam saber. Em português, falou que odiava muito a minha mãe, queria acabar com a minha vida, que não era para uma filha ter nascido, chamava a todo momento minha mãe de desgraçada e etc. Falou que era para pesquisar os meus antepassados, queria entender. Por culpa da família da minha mãe, eu estava passando por essas coisas. Enfim, depois de muita conversa, voltei à minha razão. O padre perguntou se eu tinha desejo de ter mais filhos, e eu disse que sim. Ele me falou que eu não poderia dar certeza, mas devido às complicações do parto e os meus problemas, eu não poderia ter mais filhos. Não contei a ele que 2 pessoas da minha igreja já haviam orado em meu útero, mas nunca falaram nada de eu não poder ter mais filhos. Lembro que em meio a uma das sessões de exorcismo, minha barriga pulsava e doía muito, parecia um coração batendo. O padre pegou um terço e começou a esfregar na minha barriga. Começou a arder
e a pulsar ainda mais forte, até que a dor aumentou muito, e com a cruz do terço enfiou na minha barriga como se fosse uma faca, e a pulsação parou do nada, na hora. Meu pai e minhas irmãs não conseguiram me contar tudo o que aconteceu. Creio que deve ter sido coisas muito fortes, e o padre instruiu que não me contassem. Fui para casa toda arrebentada, muitas dores, muito dor mesmo. Fraquinha, mal conseguia andar. Marcaram para outra semana fazer outra sessão. Durante uma semana, fiquei somente no quarto, não levantava da cama, era supervisionada 24 horas por minha família. Rezava, eu tomava banho sentada numa cadeira, pois devido a tantas manifestações, já não conseguia ficar de pé. A comida era dada na minha boca, pois nem forças para levantar os braços eu tinha. Já estava eu novamente, presa num quarto com 45 quilos, toda machucada. À noite a situação era pior. Eu tentava dormir e não conseguia. Mesmo com o corpo arrasado e cansado, algo não me deixava dormir. Meu esposo me apoiou muito. Passávamos quase que 4 horas orando toda noite para eu poder amenizar os vultos que insistiam em me tocar. Minha filha não dormia mais comigo. Na realidade, eu quase nem chegava perto dela. Passou mais ou menos um mês e os cultos sempre se manifestavam na igreja. Davam um verdadeiro show de horrores. Meu pastor começou a falar que o que eu tinha não era espiritual, e sim doença. Como ele não conseguiu resolver meu problema, mesmo com a ajuda de diversos membros da igreja e de outros pastores, preferiu falar que eu era esquizofrênica. Meu mundo caiu. Esperei tanto para me decidir na religião e tive essa decepção. Parei de frequentar a igreja protestante e fiquei somente com o padre. A cada sessão de exorcismo eu ficava melhor, mas demorou muito, muito mesmo até eu ficar boa de vez. Fiz as sessões por 1 ano e meio. Nesse período, as manifestações vinham de diversas formas, se apresentavam com vários nomes, cada vez era um espírito diferente. Cheguei a fazer psicografia, li a mão de uma pessoa quando incorporei uma cigana, que falava em espanhol. Tudo o que a cigana falou aconteceu futuramente na vida da pessoa. Ainda bem que foi coisa boa. As crises estavam controladas. Não podia ter raiva, tristeza. Precisava a todo momento me policiar para não dar brecha para o espírito entrar. Mas às vezes era inevitável. Já conseguia fazer algumas coisas em casa. Lembro que estava na cozinha fazendo arroz e me sentei agoniada. Comecei a me tremer, a cabeça a doer. Percebi que coloquei uma quantidade enorme de sal no arroz. Estava tipo querendo ficar fora de mim. A agonia foi tanta que larguei a panela e saí perambulando pela rua. Estava descalça, descabelada, e era um sol do meio-dia. Meus pés queimavam, mas mesmo assim eu continuava andando. Passei por pessoas conhecidas na rua. Andei e enfim parei. Bati na porta de um centro de Umbanda e sentei na calçada. Percebi que falavam umas coisas meio nada a ver. E é isso, pessoal. Continua a semana que vem, tá bom? Mas antes, eu quero deixar uns salves que as pessoas pediram na semana passada e eu tava corrida e não consegui falar. Então vou falar agora, tá bom? Eu quero mandar um beijo pro Nando, do Fatos da Fera. Beijo, Mala. Quero mandar um beijo também pro Hinaldo, Aventuras Mundo Afora. Um beijo pro Zica. Um beijo pra Isabel. Um beijo pra Tech Play. E um beijo pro Red. Um beijo sobrenatural pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.